Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Unidos por Peniche, um espaço de reflexão e debate com quem conhece o território e com quem nos pode ajudar a encontrar soluções e oportunidades. O meu nome é Ângelo Marques e hoje vamos abordar um tema essencial para o desenvolvimento sustentável e económico do nosso concelho, a agricultura. Para esta conversa, contamos com um convidado com uma carreira notável na definição de políticas agrícolas, tanto a nível nacional como europeu. Luís Caano é engenheiro agrónomo, já foi conselheiro agrícola em Bruxelas e Roma e atualmente acompanha os trabalhos do Conselho de Nichos da Agricultura da União Europeia. Com mais de 3 décadas de experiência técnica, política e diplomática, é uma voz com conhecimento profundo sobre o setor. Luís, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Luís, para começarmos, vamos falar aqui um pouco do seu vasto percurso e da sua experiência profissional. Gostaria que partilhasse connosco todo esse seu percurso, desde a formação em engenharia agrícola até às suas funções internacionais ligadas à agricultura, e depois também, dentro deste vasto histórico e currículo, o que o motiva também a continuar a acompanhar de perto estes dossiês agrícolas, agora com foco nas políticas europeias. Olá, Ângelo. É um gosto ter sido convidado para falar sobre a região onde eu vivo, que é o Oeste, e começando da minha experiência profissional, comecei no Oeste, trabalhei há cerca de 7 anos em Torres Vedras, no Serviço de Informação de Mercados Agrícolas. Foi aí que eu comecei a conhecer a região, porque tinha a meu cargo a recolha de preços agrícolas de toda a direção regional na altura de Ribatejo e Oeste. Estive aí entre julho de 86 e novembro de 93. Depois de ter corrido quer a parte agrícola da Direção-Geral de Ribatejo Oeste, quer a parte animal, vim para Lisboa, na altura, para o organismo chamado IMAIA, que era o Instituto dos Mercados Agrícolas, trabalhar para a divisão de cereais e arroz. Depois, continuando o meu percurso, tive cerca de 1 ano e meio também no setor privado, fui secretário-geral da FENAFrutas, da Federação Nacional das Cooperativas de Hortofrutícolas do Nacional. Tive aí cerca de 1 ano e meio. Depois voltei outra vez para, já não para o IMAIA, mas para o organismo que se deu o IMAIA, que foi o Gabinete de Planeamento e Políticas Agrícolas, onde estive 4 anos como chefe de divisão das frutas e hortícolas e continuei a acompanhar de perto todo o setor, quer na minha região, quer a nível nacional. Depois passei para diretor de serviços, aí não só das frutas e hortícolas, mas de todas as produções vegetais, onde tive também cerca de 4 anos. Depois, entre 2005 e 2008, fui adjunto do Secretário de Estado da Agricultura do 17º Governo Constitucional, onde desempenhei as funções na área também, nomeadamente da área vegetal. Daí entretanto, depois tive 7 anos, foi a minha paixão, de novembro de 2008 a julho de 2015, como na apresentação permanente de Portugal junto de Bruxelas, que é a chamada FEPR. Estive aí durante 7 anos, onde acompanhei os diversos setores, trabalhei com diversos ministros, nomeadamente comecei a trabalhar com o Jaime Silva, depois passei para o António Serrano, depois passei para a Assunção Cristas, trabalhei com 3 ministros enquanto estava na apresentação permanente. Depois de sair da apresentação permanente, como nós só podemos fazer 2 mandatos, que é 3+3, eu ainda fiquei 1 ano a mais, foi 7. Depois, em setembro de 2015, sou desafiado para ir para a FAO, para Roma, como conselheiro agrícola na Embaixada e representante permanente adjunto junto da FAO. Depois, quando terminei isso, imagina que é complicado chegar normalmente, o objetivo era chegar a conselhos com 195 países, passei de 28, na altura éramos 28 na União Europeia, para 190 países, e aquilo tornava-se um arrastar, e eu estava mais dinâmica, fiz só um mandato. Regressei, o Secretário de Estado, outra vez, o Secretário de Estado da Agricultura desafiou-me outra vez, estive mais um ano a trabalhar com o Secretário de Estado, entre setembro de 2018 e outubro de 2019. Depois regressei à função técnica
onde se há função técnica para a direção de assuntos europeus, ser um técnico onde acompanhava os assuntos europeus. Depois, a Ministra da Agricultura, em novembro de 2023, e aí tu já conheces bem, começas a acompanhar o meu percurso, desafiou-me para trabalhar com ela. Gostei muito. Eu tinha dito que já não aceitava mais cargos, mas por amizade com a Secretária de Estado das Pescas, desafiou-me para trabalhar com ela e depois a Ministra roubou-me entre aspas. E eu fui para o setor que eu gostava, pedi desculpa à Teresa e fui para o setor que eu gostava. Trabalhei um ano, foi pena, porque entretanto o governo caiu. E depois regressei ao meu lugar de origem, onde espero terminar, espero formar no final deste ano, onde eu continuo outra vez no Gabinete de Planeamento e Políticas Agrícolas, onde estou na divisão de assuntos europeus, continuando a acompanhar o Conselho de Ministros, que é o tema, o assunto que eu mais gosto dos assuntos europeus. Um grande contributo para a causa pública e, sobretudo, para esta área específica da agricultura e que tão bem acabou de referir, Luís, e agradeço por isso. Agora, entrando aqui, digamos, no Conselho de Peniche e na sua realidade, nós temos a convicção e temos a certeza que temos uma relevante tradição agrícola no nosso concelho. E muito em especial ligada àquilo que é a produção hortícola e frutícola, mas também na produção de flores. Também temos nessa área também casos de sucesso. Como observa atualmente a realidade agrícola do concelho, Luís? O Conselho de Peniche eu conheço mais a realidade hortícola do que a realidade florícola. No entanto, o Conselho de Peniche, que eu conheço há muitos anos, sou ali vizinho, eu acho que nos últimos 20 anos deu um bom salto, em termos de agricultura. E é engraçado que até alguns agricultores estão a criar alguma dimensão. Por exemplo, mantenho lá contactos, falo com as pessoas, sei o que está a passar, falo regularmente com as pessoas de lá. E, por exemplo, na área das vrásicas, ou o nome mais, que é o nome técnico, mas o nome vulgar na área das couves, tem a zona do Conselho de Peniche tem uma grande expressão. E há outra que me surpreendeu, que eu soube também há pouco tempo, que da zona de Farel é muito importante o alho francês. Disseram que é a zona que mais produz alho francês no país, ao qual eu próprio fiquei surpreendido. Porque houve uma altura que se fazia muito alho francês da Levatejo, que é extensa, certo? E o Conselho de Peniche, como nós sabemos, é um conselho pequeno, não é? É um conselho com uma pequena dimensão e surpreendeu-me esta dinâmica que tem tido. Não sei se posso já adiantar, claro, uma coisa que eu acho que é um defeito que os agricultores têm é a sua falta para comercializar a precipitação. Eles continuam a comercializar individualmente. Existe lá uma organização de produtores, certo? Todos nós conhecemos, que é a Horta Pronta, que fatura cerca de 18 milhões de euros por ano, que é bastante. Tem, salvo erro, cerca de 50 produtores associados. Mas tudo o resto, e abastece grande parte do sul do Conselho de Peniche, ou seja, na Lourinhã. Acho que era importante eles criarem novas dinâmicas, porque, como nós sabemos, a grande distribuição é um como é que eu ia dizer, é que dita os preços, e quanto mais ouvidos tiverem, melhor. É um defeito que eu acho que existe lá. Não, e estou a sinalizar já essa referência que o Luís fez e referiu, obviamente, e pronto, obviamente que o Concelho de Peniche, dentro daquilo que é a cidade de Peniche, aqui uma ligação profunda ao mar, mas depois, de facto, referiu muito bem a Vila de Ferrel, também na Vila de Serra del Rei, também já com alguma dimensão do ponto de vista agrícola, e depois, obviamente, a freguesia da Autoguia da Baleia, não só a Vila da Autoguia da Baleia, mas as diversas localidades da Autoguia da Baleia, também aqui com um pendor muito agrícola, muito agrícola. Depois, acredita, Luís, que este setor pode ser um pilar estratégico para fixar população e criar oportunidades económicas locais? Não tenho a mínima dúvida que a agricultura
independentemente do setor, seja as brásicas, seja do setor, qualquer da agricultura, quer seja a frutícola, é muito importante para fixar populações, e mais à frente vou explicar ainda melhor isso, e para criar oportunidades locais, não tenho qualquer dúvida. Por exemplo, ter por base os desafios crescentes da concorrência mundial e as alterações climáticas, tem como objetivo tornar a agricultura mais atrativa e mais resiliente e sustentável, simplificando as políticas da UE e aumentando o recurso à digitalização e inovação, de tal forma que os novos conhecimentos cheguem aos agricultores o mais rápido possível. Por isso, acho que é fundamental, e já vou explicar mais à frente o que está a passar na União Europeia atualmente. Muito bem. Por exemplo, depois dentro desta temática também, obviamente, para essa questão das oportunidades económicas locais, são sempre muito importantes aquilo que são os apoios e os fundos relativamente àquilo para investimento e memorização. Por exemplo, muitos produtores locais, e aqui vai entroncar naquilo que falou na organização também, que eles têm que ter em conjunto, mas muitos produtores locais têm dificuldade em aceder aos apoios do BRR e da Política Agrícola Comum. Que papel pode o município ter para apoiar melhor os agricultores neste processo? Eu acho que o município pode ter um papel importante, até trazendo a experiência com o contacto regularmente, como eu vivo lá no Oeste, contacto com muita gente, que as pessoas do Conselho de Torres, e acho que eles já me têm falado nisso. Eu acho que o município podia ter um papel importante em criar um gabinete de apoio. Até aqui acho que devia ser um gabinete de apoio em conjunto com uma associação, não devia ser se calhar exclusivo do município. Mas é muito importante esse gabinete de apoio para os agricultores, que os apoios do PEPAC, todos nós sabemos, são super burocratizados, já vêm Bruxelas super burocratizados, e pela mentalidade portuguesa nós ainda acrescentamos mais burocracia em cima devido à nossa administração pública. Por exemplo, e uma das coisas que se demonstra a sua complexidade é que o PEPAC era para vigorar, só entrou em vigor em 23, com 2 anos de atraso. Os programas comunitários normalmente são 7 anos. E vai terminar em 27, ou seja, vai ficar reduzido a 5 anos. Este ano a Comissão já vai apresentar um documento, vai já começar um debate sobre a simplificação do PEPAC, de onde se conclui quão complicado é, e tem sido assim em todos os planos comunitários de apoio, tem sido sempre assim. Quando chega a meio, este aqui, com o inconveniente de ter só 5 anos, ou seja, estamos em 25, ao final do segundo ano, entra em vigor em 23, já está-se a falar em simplificação. Por isso, acho que era muito importante criar, ou fomentar, não digo ou se não criar, fomentar um gabinete, por exemplo, os parceiros. Eu sei que há determinados parceiros que as pessoas se queixam, por exemplo, os bem da APA, para o Ministério do Ambiente, é um Ministério muito mais complicado que o Ministério da Agricultura, como nós sabemos, e era fundamental para apoiar ao máximo, para os agricultores tirarem o máximo partido disso. Não, Luís, e repare, eu estava aqui a interiorizar aquilo que está a referir e estava, por exemplo, a ver aqui uma feliz possibilidade, no meu entender, que repare, é que nesse gabinete até pessoas com esta sapiência na área agrícola, como é o caso do Luís e de outros, podiam ser convidados, obviamente, dentro daquilo que é a relação institucional depois com o Ministério, com os serviços concentrados da administração pública nas áreas da agricultura, podiam ser convidados, dentro daquilo que é as especialidades de gestão depois da agenda de cada um, ser convidados também a, por vezes, estar nesses gabinetes a fazer atendimentos quando fosse essa a necessidade, ou seja, levar o conhecimento aos agricultores e então levar os fundos também, pelo menos dar a oportunidade a todos que pudessem beneficiar desses fundos, e portanto parece-me uma excelente ideia e sobretudo dessa forma que falou, não o gabinete específico para a agricultura, mas sim aqui uma concertação com outra entidade que permitisse fazer o atendimento aos agricultores. E portanto, olha, está já sinalizado, e agradeço por socorro. Agora, nesta sequência, que ferramentas e instrumentos considera fundamentais
para modernizar o setor agrícola em territórios como Peniche? Além do que eu já referi bem, do que eu já referi, e ainda acrescento aquilo que eu referi, que sei que, por exemplo, o agricultor que está em Peniche quer fazer um parcelário, tem que se dirigir ou a Torres Vedras ou às Caldas da Rainha. Também sei que existe, que os parceiros da APA que eu referi têm prazos, que as pessoas para apresentar os projetos têm prazo, e a APA não cumpre. A APA é a Agência Portuguesa para o Ambiente, para quem não está a ir e não sabe, e que também é importante, e com esse, no fundo, esse gabinete ser um facilitador para os agricultores. Eu acho que isso seria importante. E também alerta aqui uma, que eu, para verem que eu também conheço bem o Conselho de Peniche, também acho que há um problema dos baldios, que a gestão dos baldios, do Conselho de Peniche, em que porque há cerca de 100 hectares que são de agricultura e não podem, não são elegíveis, ou não vão ao pastelário como tal, não são elegíveis para receber ajudas, e também há mais cerca de 200 hectares de florestas que também fazem parte dos baldios também. Acho que é um tema a que o futuro brasileiro do município tenha atenção. Muito bem. E olha, para também deixar aqui a quem nos está a ver e a ouvir aqui, relativamente ao nosso programa eleitoral, nomeadamente relativamente à área da agricultura, nós propomos as seguintes ações. Desenvolver uma imagem do Conselho de Peniche associada a uma agricultura moderna com produtos agrícolas de qualidade, eficiente em termos de utilização de recursos hídricos e de regeneração dos solos, promover um certame anual, e atenção, também tenho que reconhecer que a MUF Peniche, em articulação com a Junta de Freguesia da Autoguia da Baleia e que a Câmara Municipal de Peniche tem vindo também a promover esse certame, mas queremos que esse certame ganhe outra dimensão, e estou certo que com o apoio destas entidades isso será possível. Um certame anual com produtos agrícolas do Conselho para apoiar os nossos agricultores na efetivação de negócios, e também aqui muito importante, que acaba por também ir um pouco de encontro a um dos serviços que esse gabinete poderia ter, que tem a ver com colaborar com os agricultores na obtenção de certificação da origem dos produtos hortícolas, e também promover e apoiar a participação dos agricultores em ações de formação e em feiras agrícolas. Na sua opinião, como pode a agricultura de Peniche tornar-se mais sustentável e resiliente, sem comprometer, obviamente, aquilo que também é importante, que é a produtividade e a rentabilidade económica? Sim, claro que sim. E aqui começo pela importância da criação, na minha opinião, de um plano de regadio, porque a água hoje em dia é fundamental para a agricultura. O agricultor não gasta água, utiliza água, e desde que seja ensinado a utilizar essa água com novas tecnologias, com outras formas de poupança de água, ele fala bem. Porque eu sou da opinião que não há ninguém cuida melhor do ambiente que o agricultor. Porque o agricultor necessita da terra para tirar o seu sustento. Por isso, eu acho que devia-se começar por a criação de um plano, a divulgação junto dos agricultores também, como já disse, como se deve utilizar o recurso da água. Além disso, também sei que é muito importante para os agricultores de Peniche um centro de recolha de plásticos. Também sei que é a ambição dos agricultores de Peniche terem esse centro de recolha. Também acho que o futuro vai passar por uma agricultura mais eficiente e sustentável, nomeadamente através da utilização de sensores na agricultura de precisão, mais recente sensores, uma agricultura de precisão, os satélites para medir os níveis de umidade e a saúde das plantas e o uso eficiente da água e dos nutrientes. O futuro vai passar por aí. Também sei que a Comissão vai lançar uma estratégia digital para o setor agrícola para se investir mais em investigação e em inovação. Em relação à Europa, tinha aqui a dizer. Não, Luís, e deixe-me já, estamos a meio da nossa conversa ainda, mas deixe-me já dizer que, de facto, essa nossa reflexão é de extrema importância, porque o que eu tinha identificado o Luís Caiaque enquanto especialista a nível nacional e também com um grande conhecimento, sobretudo da região oeste como no seu todo, mas também de Peniche em particular, tenho a certeza que quem está a ouvir e a acompanhar este episódio, de facto, está como eu,
muito satisfeito porque os seus ensinamentos e a identificação das realidades que fez já aqui em 4, 5 situações, que obviamente os agricultores conhecem como ninguém, quem está no terreno conhece como ninguém, mas que também é bom da verdade, temos que ser humildes de admitir que provavelmente muitos autarcas não têm este conhecimento, porque também é impossível dominar as matérias todas e, portanto, digo-lhe com total humildade, para mim está a ser também aqui uma aula, se quer para usar este termo. Luís, nós no nosso programa eleitoral, com as ações que eu anteriormente referi, vamos fazer um reforço daquilo que é a identidade local, seja através da valorização dos produtos como o nosso pescado ou as nossas rendas de vilo, mas obviamente também relativamente àquilo que são os produtos agrícolas do nosso concelho. Que iniciativas ajudariam a promover os produtos agrícolas do concelho de Peniche dentro do concelho, dentro da região oeste, mas também fora da região oeste? Acredita que o desenvolvimento de uma marca territorial pode ser eficaz neste processo de valorização? Claro que sim, não tenho qualquer dúvida que a criação de uma marca chapéu é fundamental. E já dou-vos exemplo dos produtos da Bretanha, dou-vos os exemplos de Portugal, da maçã da Alcobaça, que eu os dei a criar, e vão à agradistribuição e vejam quanto é que vale uma maçã normal, quanto é que vale uma maçã da Alcobaça. A diferença de preço é sempre notória. Foi um projeto que eu os dei a criar, esta maçã da Alcobaça. É evidente que tem que querer haver uma marca chapéu, e aqui recordo que quão importante também que em 2000, que eu também estive presente nisso, a criação da Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste está parada desde 2000, nunca foi reconhecida. Dou-vos exemplos de associações interprofissionais que foram reconhecidas e vejo a valorização dos produtos, e os produtos deixaram de ter problemas. Azeite, que é a AIF, hoje em dia é um caso de sucesso o azeite em Portugal. Os leites dos laticínios estavam sempre com problemas, que é a ALIP, criaram uma associação interprofissional, também não tem havido problemas no leite, pelo menos desde 2015 que eu me lembro. O arroz, também tem uma marca que é a Casa do Arroz. A carne de porco, também deixou de haver problemas, criou uma associação interprofissional que é a Filmporc. E a vida em Portugal, com os vinhos, que também tem sido um caso de sucesso, tirando destes últimos anos que tem havido alguma crise, foi tão sucesso que houve plantações em excesso em Portugal, e o consumo de vinho tem vindo a diminuir com todas aquelas, mesmo o esforço que a Vinha Portugal faz de promoção, mas todo aquele combate que tem havido por causa da saúde e não sei o quê, e tem sido. Agora não tenho a mínima dúvida que a marca Chapéu é importante, que através dessa marca Chapéu vocês podiam promover quer os produtos da terra, quer os do mar, assim como o turismo, podia ser promovido tudo. Hoje o turismo representa cerca, apesar da agricultura ter só 2% do PIB, o turismo tem 14%, e Peniche tem sido então, aí um exemplo de sucesso no nível do turismo com o surf, que há 10 anos atrás deu os primeiros passos, e hoje é um sucesso, como a Nazaré, com as grandes ondas. Não tenho a mínima dúvida que a marca Chapéu é fundamental. Luís, antes de terminarmos, e também já subentendendo e também analisando aquilo que tem referido, parece-me que a sua visão sobre o futuro da agricultura do concelho de Peniche é uma visão muito positiva, mas vou deixar também depois de referir exatamente o que pensa sobre o futuro da agricultura no concelho de Peniche. Mas depois, para terminar, gostava mesmo, Luís Caiano, do cimo da sua competência e da sua vasta experiência, porque de facto não é todos os dias, quer dizer, estamos a fazer um programa eleitoral que temos que dar também uma importância à agricultura. Pois bem, mas estar a fazer um programa eleitoral com a ajuda de alguém que ajudou a criar a marca Maçã da Alcobaça não é todos os dias, temos essa possibilidade, e agradeço-lhe muito por isso. Mas que mensagem deixa aos jovens que possam estar a considerar a agricultura como uma opção de vida e de carreira?
A agricultura, começando no seu geral, e depois vou falar aos jovens, a agricultura é um setor com futuro, quer em Peniche, quer em Portugal, quer na Europa, não tenho a mínima dúvida, e com os problemas que está a haver no comércio mundial, cada vez mais isso vai ser uma realidade. Basta dizer que a Comissão Europeia tem vindo a apresentar diversos documentos sobre o futuro da agricultura, por exemplo, como sejam a visão de longo prazo para as zonas rurais, o diálogo estratégico sobre o futuro da agricultura, e estas comunicações terminaram, estes estudos terminaram com uma comunicação sobre o futuro de uma visão para a agricultura e alimentação que a Comissão Europeia vai começar a implementar agora. E posso dar alguns exemplos dos domínios prioritários. Esta comunicação tem como domínios prioritários um setor atrativo, a agricultura com um setor atrativo, um setor competitivo e resiliente, um setor preparado para o futuro, condições de vida e trabalho justas nas zonas rurais. O documento contempla, além disso, diversas comunicações estratégicas destinadas a constituir o sistema agroalimentar que seja económica, social e ambientalmente sustentável e possivelmente atrativo, competitivo e preparado para o futuro e justo para as gerações atuais e futuras. Em relação aos jovens, também, depois do que acabei de enunciar, acho que a agricultura é uma boa opção de vida e carreira. Também sei que o conceito por isto existem muitos jovens na agricultura, é verdade, e que o negócio das couves tem sido o mais rentável do conjunto de todas as ortigas que ali se produzem. Por isso, eu acho que os jovens é o setor, depois do que se passou com a pandemia, depois do que se está a passar com a guerra e todos estes bloqueios que têm havido a nível mundial com as tarifas, a Europa está-se a reverter, ou seja, a Europa queria ser o jardim dos reformados e hoje em dia está a apostar na sua alta autossuficiência, ali principalmente alimentar, porque aprenderam com a pandemia que a alimentação tiveram, mas precisavam de máscaras, precisavam dos ventiladores, tinham que vir da China e cá não havia, que a Europa deixou de fabricar isso. Mas na agricultura tenho a certeza que vai ser um setor futuro. Luís, agradecemos profundamente a sua presença e os seus valiosos contributos e permita-me desde já lançar aqui um repto. O Luís está-nos a ajudar a elaborar o programa eleitoral na área da agricultura, mas permita-me também lançar este repto, que é o seguinte: eu, se for eleito Presidente da Câmara Municipal de Peniche, eu depois quero contar consigo para me ajudar a implementar muitas das referências que fez aqui e muitos dos projetos que vamos colocar no programa eleitoral, porque de facto com certeza existem técnicos tão habilitados como o Luís e não tenho dúvidas disso. Mas técnicos mais habilitados que o Luís já tenho algumas dificuldades em admitir que existam e, portanto, foi um gosto e queria também deixar aqui uma mensagem a todos, que é com convidados como o Luís que conseguimos refletir sobre o verdadeiro potencial da agricultura no conceito de nicho, não apenas como setor económico, mas também como alicerce, identidade e sustentabilidade. A todos os que nos ouvem e veem, muito obrigado por estarem connosco e até ao próximo episódio do podcast Unidos por Peniche.